todo esforço que nós empenharmos para levar o Evangelho de Jesus vivo e vivido, ele vai possibilitar uma frutificação que pertence a Jesus mesmo, visto que nós somos chamados a fazer sementação e ele fará o germinar e o fruto vir a flux. Quando nós consideramos a questão do adoecimento que nós percebemos enquanto sociedade, que se mostra em taxas que acontecem como numa dada região do orbe, em que estão sendo invadidas e sendo mortos comunidades inteiras por serem cristãos. E tem a ver com, inclusive, a questão de notificações referente a um feminicídio que tem aumentado com a sua reverberação, mas que não se trata apenas de um feminicídio em si, mas de taxas de comprometimento psíquico que vão se fazer sentir e perceber em outros aspectos das violências que vivemos, com as suas respectivas taxas, e que tem a ver com esse empenho veloz para pipocar uma mensagem de esperança, onde vou procurar fazer o que posso para além da minha força, onde eu desafio a mim mesma, o meu limite, em tarefas que vão levar paz e o desejo de recuperar do trauma que tenha vivido, pelo um perdão e seguir. E quando nós comentamos a questão desses acontecimentos que percebemos na nossa sociedade enquanto um todo, que vai desde a questão das agressões supracitadas, assassinato, acidente de todo jaez, queda na via pública de passagem de carro, pedestre, ciclista, desastre envolvendo automóvel, as expressões e nuances do alcoolismo, as ideações e tentativas de fato no suicídio, o que tem a ver com intoxicação e, inclusive, há relatos de ação de autoextermínio em que um rapaz, ele estava no quarto e vem a tomar uma cartela de remédio, abre a porta do quarto, chama a mãe e pede: me leva para o hospital porque eu acabei de tomar uma cartela de medicamento.
por que ele não optou por fazer esse pedido a ela antes de vir a ingerir essa cartela? Devido a uma experiência que o indivíduo costuma ter antes de cometer algum ato que o leva ao desencarne, em que ele experimenta uma divagação importante e não vê o quarto propriamente dito, a mãe que está lá de fora, um trabalho que o aguarda, mas consegue apenas divisar uma ação para levá-lo a ir embora daqui enquanto encarnado, que estava e vinha desencarnar. E inclusive de quem estava numa sala conversando com uma parentela e se desloca para o quarto, ingere algo letal e desencarna, mostrando que essa alienação vai indicar a ação obsessora que incide sobre o indivíduo nos casos desse tipo, desse jaez, com a sua implicação danosa, visto que é criado em torno de mim todo um cenário de obnubilação e perda do contato com a realidade direta em que eu esteja em contato, inserida, para fortalecer aquele estímulo em dada direção. E aí eu fico com aquilo incidindo sobre mim, e ao perder o contato com outros parâmetros que tenha naquele momento para me ajudar a permanecer firme, eu acabo como que destacando as minhas últimas bases e me deixando levar. E nós estamos em meio a experiências obsessivas graves e muito prejudiciais que nos assolam, que vai passar por essa questão de uma atitude que tem contra mim, precisar ser hospitalizado de forma imediata, urgente. E existem dramas da sombra que ficam na calada da noite, numa penumbra mesmo, devido ao receio que acontece de crítica de um vizinho, de uma inquirição e procura policial. Por esse motivo, muitas situações são vividas pelas pessoas, considerando nós como um todo, que é abafado ali onde acontece mesmo, para que não venha a ter interferência de um terceiro que poderia levar aquilo a público, em evidência, e gerar algum tipo de constrangimento ou comprometimento com os envolvidos, mas que acontecem com as suas consequências morais e com o registro que a nossa consciência faz daquilo. E quando nós consideramos a questão de regenerar as nossas vibrações e nos fortalecermos, precisamos ter em mente que é um rolo compressor e que vai esmagar e passar por cima de quem estiver distraído, invigilante.
são experiências de uma jornada de espíritos inferiores conforme nós mesmos, onde diversas mazelas nos assolam e está a pedir de nós respostas nobres e um cuidado, a oração, e que precisará de bom ânimo e persistência no propósito. Quando nós consideramos uma maçã e temos nela uma podridão que a compromete, se mesmo com essa invalidação dessa fruta eu a partir, encontrarei as sementes. E ao termos em mente essa questão da podridão que pode tomar conta de nós, energética, onde inclusive é colocado a questão de ataúde de coisas mortas, que pode acontecer no nosso imo e que vem a comprometer a nossa pauta moral, urge considerar que nós precisamos nos liberar de tudo o que seja decomposição na nossa mente e abeberarmos dos recursiais que poderão trazer experiências de renovação e de nobilitância. Devido ao fato de estarmos em experiências de reciprocidade obsessiva, vai acontecer de muitos de nós sentirmos interferências alienígenas, tentando nos levar para uma dada situação, seja a questão de uma ideia malsã, uma orientação infundada, e que passa pela sintonia que é encontrada em nós mesmos, devido à faixa que nós nos colocamos e que pode tornar isso mais intenso. E quando nós comentamos essa questão da interferência espiritual, vai dizer de uma presença, por vezes muito cruel, visto que lidar com a sombra inferior pede um esforço muito grande da nossa parte, uma energia muito resistente, para que consigamos sair vitoriosos desse embate. E por ser uma experiência que pode ter um caráter de constância, sem solução de continuidade, sem um alívio daquilo. Quando consideramos o nosso dia em que isso volta novamente, nos procura novamente
e que diz ainda de um estágio que nós estamos, onde seremos procurados e sitiados por experiências que diz de nós mesmos. Sendo assim, eu preciso dar a mesma resposta de resistência e de bondade em meio àquela incidência nociva, quantas vezes aquilo me procure, que pode se configurar numa existência inteira. E pode ter a ver essa questão da vingança, que tem a ver com experiências transatas que nós tivemos e que, quando entramos num corpo de carne, o obsessor nos encontra e deseja a desforra, seja nos perseguindo, nos enganando e soprando conteúdos desnecessários, enganadores, malsãos, e que vai estar pedindo uma mudança efetiva que possa me levar a ir destacando dessa malha que nos envolve. E nesse sentido, quando nós pegamos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que vai ser dito para nós acerca dessa iniciativa de renovar o nosso íntimo, pois onde estiver um cadáver, algo em putrefação, aí vão se juntar águias, conforme em Pão Nosso, no capítulo 32, cadáveres, que vai dar esse trecho no suprastado Mateus 24, 28. E é um convite vigoroso do Cristo para que extingamos as sombras em que estamos imersos, que ao encontrar um corpo apodrecido que está sob esse processo de ação de bactéria e fungo que está atuando ali para quebrar aquelas partes, vai atrair corvo para se alimentar daquilo e devorar. Se eu me entrego à queixa devido à ação desses obsessores que comentáramos, de perseguidor, verdugo invisível, visível, e me deixo vencer pelo atavismo que eles tentam impingir, imperar em mim, só irá dizer de mim mesma e da minha desistência, que pode ser que esteja sendo perpetrada há muito tempo por mim, para antes dessa minha atual encarnação. Uma ave impiedosa que vai ser atraída por algo que está podre, ela vai se juntar em torno de um dado cadáver
que esteja o abandono. Em sendo assim, se eu limpar esse campo e retirar aquilo que está comprometendo aquele ambiente, esse corvo ele vai embora e se alinhar numa região diferente. Se eu digo que é um veredito a minha infelicidade, eu vou estar, na verdade, selando o carimbo de respirar num sepulcro, onde eu me coloco num ataúde, porque fecha a saída para mim. É a partir do momento que eu não vejo uma divisa melhor, é como se eu me vaticinasse numa decomposição irreversível, sem volta. Mas, se eu procuro renovar minha mente, meu coração através do trabalho ininterrupto no bem, essa ave escura, sombria, da angústia, da tristeza negativa, da desesperação, se afastará de mim. Por isso nós temos que lutar com intrepidez e querer verdadeiro contra o cadáver de qualquer jaez que esteja no nosso mundo e mal, seja com o nome que nós o dermos. Permitirmos que o sol divino da espiritualidade nos perpasse, porque enquanto nós permitirmos sermos ataúde de coisa morta, em processo de quebras, e que libera exalações azedúmicas, seremos seguidos e acompanhados no rente pela águia do caos e da destruição. Por isso que, quando nós comentamos essa questão de um pântano onde eu jogo uma rosa sobre ele para tentar desfazer o que acontece ali, não será possível. Preciso ir no ambiente interno onde está esse caixão, esse féretro, essa tumba dentro de mim, para trazer a renovação imprescindível, que tem a ver com um evangelho no lar que faço, com uma quentinha que distribuo, com uma live que gravo, momentos que vão nos enchendo de fato desse perfume, desse olor crístico, que vai nos impregnando e levificando, experienciando o nosso ser, que passamos a divisar algo melhor e desejosos de ir por esse caminho. E isso tem a ver com as atitudes que posso empreender que me ajudem nesse desiderato. A atitude e atitude. Então, se nós considerarmos a questão dos comprometimentos que nós experimentamos e
das experiências que os índices dizem que temos vivido, a renovação é um primeiro passo que vai me permitir buscar recursos para melhorar o meu ambiente interno e com isso eu posso melhorar o ambiente onde eu estou. E essa é uma questão de cuidado mesmo, que se me encontrar atenta, eu vou conseguir, conforme vai dizer aqui nesse sermão profético, grandes tribulações, em que citáramos do Mateus 24, seguinte, onde no recorte 24, 25, eis que eu vos tenho predito. Quando vier a dizer, está no deserto, ou num quarto interno, não é para sair nem para acreditar. Pois, assim como um relâmpago sai de um ocidente até um oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, ali fatalmente vai se reunir a abutre. E depois dessa experiência provacional, o sol escurece, recua, a lua não dá o brilho que ela costumava, a estrela sai do seu local e cai, e os poderes celestes serão abalados. Aparecerá o Filho do Homem como sinal no céu, as tribos lamentarão do terráqueo e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com essa glória, o poder. Ele enviará os anjos, uma trombeta grande, irão reunir escolhido de 4 ventos, de uma extremidade do céu até a sua outra extremidade. E vai nos mostrar que existe uma urgência de olhar para mim e perceber aquilo que eu tenho guardado e que cheira mal, que eu preciso desfazer disso, considerando a minha pessoa, que eu preciso remover esse detrito, esse resquício, que inclusive pode ser uma lembrança malsã que me perturba e que insiste em voltar, para a qual eu posso dar uma ressignificação. E de forma que, mesmo que não haja o esquecimento daquilo que houvera vivido e que é difícil para mim, eu já me lembre em paz e possa abençoar aquilo que aconteceu hoje, abençoar os envolvidos, porque cada qual recebe a paz e a resolução, o aconchego, o conforto que vem daquele momento.
pela ressignificação que nós fazemos. E são urgências que nos convidam para esse labor, porque inclusive vira e mexe nós teremos lembranças de experiências difíceis que tivemos, tentando voltar na nossa tela psíquica, emocional, a pedir de nós uma ressignificação, uma postura de abençoar e selar mesmo com amor o que acontecera. Pode acontecer de alguém ter vivido um abuso de um avô, e enquanto estava a caminho com ele aqui encarnado, não conseguia fazer essa ressignificação, porque ainda estava com medo e o receio de um novo abuso. Mas esse avô venha desencarnar. Talvez dê um espaço para essa jovem respirar fundo e conseguir, a partir disso, um movimento que passa pelo perdão, dado e recebido, e que vai permitir que ela lembre do que aconteceu, mas abençoando os envolvidos, liberando cada qual. Isso desfaz teias mórbidas da obsessão, de recursos usados por vingadores para nos constranger, para nos atormentar, que se percebem que aquilo não pode ser mais usado contra mim, porque não me afeta mais como antes, pode até continuar tentando por um tempo, depois cansa, porque percebe que aquilo não tem mais retorno de me desesperar e perturbar. Por isso a liberação das situações que nos desafiam e que nos transtornam, elas têm como primeiro interessados nós mesmos, porque vai nos permitir liberar algemas e podermos estar mais inteiros para o serviço nobre. Porque alguém que tem o cultivo de uma lembrança infeliz e que não libera isso, não perdoa a situação, os envolvidos, ela mesma, o outro, ela acaba que se torna presa de intermitências energéticas pavorosas, porque aquilo volta, vai e volta e compromete a capacidade dela de concentração, de autoburilamento, de permanecer perseverando no que havia se proposto, e de estabilidade, equilíbrio emocional mesmo. Por esse motivo, quanto mais nós conseguirmos amealhar as liberações interiores com o óleo da caridade genuína e dissolvendo nossos ressentimentos e conseguindo entregar o nosso melhor, seja o que for que tenha acontecido com o outro,
de maneira que esse outro possa receber as nossas melhores energias e a nossa melhor cota de contribuição. Isso fatalmente vai levando a uma recostura do destino dos envolvidos. E vai permitindo que possamos galgar degraus mais altos, antes não divisados. Eu tive uma experiência com uma pessoa muito importante para mim, com o qual eu tive um reencontro nessa vilegiatura, e que teve ares de um desafio para mim, uma luta que parece ter sido a continuidade de um recorte onde foi interrompida a nossa interação numa existência pregressa, e dado a nós continuar isso nessa vilegiatura, até pelas ramificações de efeito que isso teve sobre mim e a potência de desequilíbrio que isso me fez alcançar. E houve um dado momento em que eu percebi que eu precisava me afastar para tentar refazer meu quebra-cabeça e divisar o que precisaria fazer para ajudar os envolvidos naquilo que acontecia. A mim, a ele. E houve, então, uma decisão da minha parte, e que, inclusive, levou a uma hecatombe moral devido à participação de um terceiro, e que eu precisei correr atrás de resolver aquilo, para que eu pudesse, anos depois, localizar ele novamente, e mesmo que não aconteça uma conversa entre nós dois, porque isso não é possível, mas, da minha parte, o oferecimento desse meu melhor, seja com uma mensagem que eu envie, um vídeo, um feliz aniversário, que for. E um voto de um ano de paz, de renovação, de conquistas verdadeiras, que são as do espírito, e mostra que, através desse movimento que eu fiz, eu pude ressignificar. Talvez tudo esteve como eu encontrei, se não pior. Mas, dentro de mim, quando eu lembro do que aconteceu e tenho uma iniciativa na direção dele, é na paz, é na caridade genuína. É no perdão resolvido, na direção de tudo isso. E que, muitas vezes, é um caminho solitário. Porque quando eu me disponho a ter uma iniciativa para dissolver mágoas e romper com querelas, vai acontecer de eu ser mal entendida, e alguém que estava próximo desse outro, em algum laço de parentela próximo,
pode não ver de forma com bom olho a mim e, consequentemente, aquilo que o meu tentame me levou a fazer para resolver depois do que ocorrera antes. Mas é solitário mesmo que nós seremos chamados a resolver, conforme fala nessa mensagem. Porque daí eu vou liberando os meus podres. Eu vou renovando o meu ar interno e o perfume, o olor do Cristo vai poder entrar. Porque enquanto eu tiver com os meus cadáveres e as minhas decomposições guardadas a 7 chaves por mim, remoídas e relembradas com aquele fervor da angústia, do revide e das inflamações que isso gera, morais, eu vou estar comprometendo o meu psiquismo, a minha moral. E o perfume do Cristo, as suas emanações benditas não conseguirão espaço, porque o que eu cultivo está atraindo é um corvo, é um abutre, é um fungo decompositor, e não dá espaço para a mão misericordiosa de Jesus me alcançar. Por isso, será uma iniciativa que partirá de mim mesma. E que resolve, por aquela limpeza interna, aquela transformação do ser, e que me leva a passar a fermentar metais da renúncia, da humildade e do perdão.